Senhoras e senhores, são eles, os bagrinhos da Vila. 4-0 no São Bernardo, eu sou Felipe Noronha, este é o Vinde Santos, e o Santos está na próxima fase da Copinha. Como eu sou ruim de matemática, eu não sei se são as 32 avos de final, as 16 avos de final, o que for avos de final lá. Santos está na terceira fase da Copinha. Santos 4, São Bernardo, preto e branco, o Esporte Clube São Bernardo, que não é o da primeira divisão do Paulista, que é amarelo. 4-0, o Santos está classificado. No passado, o Santos, inclusive, se classificou nesta fase, também pegando esse São Bernardo, só que naquela ocasião vencendo por 2-1. Eu não faço a menor ideia se São Bernardo tem um elenco parecido. O Santos tem médio, mais ou menos, mudou bastante coisa, mas tem alguns remanescentes. E o Santos conquista a sua quarta vitória seguida. Lembrando que ano passado o Santos, nessa fase, já tinha perdido, né, para o Santo André na parte de grupos, lá no Brujas da Daniel, por 3-0. E vocês aí, que são cornetinhas que nem eu, é o vídeo de maior audiência da história de uma copinha na primeira fase. Deu muito mais que qualquer outro vídeo. Vocês são cornetinha, mas tudo bem. E melhorou, né? Dessa vez 4-0 no São Bernardo e não só 2-1. Santos que pega o Água Santa segunda-feira, provavelmente nesse pasto que está o Distrital do Inamar, que é um estádio muito bonitinho, muito fofo, mas está um pasto, né? Coitado do Água Santa no profissional, que vai jogar o Paulista nisso aí. Não sei que milagre vão fazer para arrumar esse gramado até basicamente semana que vem, quando começa inclusive o campeonato. E tem jogo marcado, né? Água Santa e Santos na primeira fase tá marcado pro Inamar. Vamos arrumar isso aí. Como? Não sei, mas assim, se é Santos e Água Santa agora segunda-feira, dificilmente vão trocar de estádio, já que o Água ganhou do Juventude aí também neste sábado. Pois bem, mas o Santos goleou uma partida. Eu vou até mudar o que eu falei na partida contra o terceiro adversário lá. Era o próprio Água, na verdade. Que foi 3-0 e pra mim foi o jogo mais controlado do Santos. Acho que foi hoje. Hoje o Santos abriu o placar logo de cara, com 2 minutos o Rian abriu o placar. E os 3 outros gols saíram no segundo tempo. Foi um jogo bem tranquilo. O Jundi basicamente não fez defesa. Ele foi tocar na bola num lance que seria contra, mas que não seria porque a bola é para fora. Ele pulou por cima do travessão, a mão, né, por cima do travessão, e tocou para escanteio bem no finalzinho do jogo, quando já estava 4-0. O São Bernardo não fez nada, o Santos controlou o jogo. E num campo difícil desse, até achei que o Orlando Ribeiro e o seu Carrossel demorou, né, para fazer algumas substituições, poupar os jogadores pensando em segunda-feira, porque foi uma partida bem controlada. O São Bernardo não tinha a menor condição de assustar o Santos. E eu, por um grande acaso mesmo, já tinha assistido partida do São Bernardo nessa copinha, a estreia, porque foi contra a Portuguesa Santista, então aproveitei para ver. E assim, o time não ia assustar o Santos, não tinha o que fazer. Então até achei que demorou, mas o que importa é que foi bastante controlado. Uma vitória que saiu em duas questões, né? Primeiro, o que o Orlando gosta, tenho falado aqui, jogar aberto, da tal da amplitude, jogar pelos lados. Por exemplo, o primeiro gol é muito claro, o JP Sherman faz a jogada pela direita, toca no Miguelito, tabela, busca a linha de fundo, né? JP Sherman, se você não conhece, que é um lateral direito, vai à linha de fundo e toca para a área. E uma coisa que remete, né, às origens do canal, quando tinha 800 caras naquele time, naquele argentino lá, dentro da área, do volante para frente, todo mundo na área, e tinha 5 caras dentro da área, com 2 minutos de jogo, para receber esse passe do JP Sherman para trás. O Rian aproveitou, fez o seu quarto gol na copinha, se não tô maluco, e desde o Paulista Sub-20 de 2022 eu canto essa bola. O Rian é um volante artilheiro, é o seu ponto forte, essa chegada na área. No segundo gol, peraí que eu tô olhando o primeiro gol aqui. O 2-0. Mais um gol de chegada na área, o João Vitor puxa o contra-ataque. Vou falar um pouquinho sobre o João Vitor daqui a pouco. Acha o Miguel, que dá de direita pro Enzo fazer o seu 90º gol na copinha. E o 91º vem minutos depois. Um escanteio que o Miguelito bate. O Rian ajeita pro meio no segundo pau. E o Enzo faz de cabeça. Então, veja que não é coincidência, né? Os 3 grandes destaques do Santos na copinha são Miguelito, são Ian e são não, né? É o Miguelito, é o Ian e é o Enzo. Porque, tipo, os 3 têm participado de, sei lá, 95% dos gols. Lembrando sempre que eu sou péssimo em matemática, então essa conta está errada. Mas eles participam de todos os gols. O Miguelito participa do primeiro, a assistência não é dele, é do Sherman, o chute não é dele, é do Ian. Mas ele permite ao JP Sherman estar livre para acertar o passe. A pré-assistência. No outro gol, que o Rian dá assistência, é o Miguelito que bate o escanteio para ele. Então o Rian
participando, dando as 2 assistências, marcando um gol. O Enzo só sabe chutar, só, né, entre aspas. 2 gols. O primeiro gol é um passe do Miguel, o segundo do Rian. É o trio que tem resolvido a questão para o Santos. E no quarto gol, aí é que vem o que eu quero falar do João Vitor. Primeiro que ele já apareceu no segundo, né? Ele puxa o contra-ataque, acha o Miguel que dá a bola pro Enzo. E o João Vitor, que tem 16 anos, se eu não estou enganado, se eu tiver, por favor, me corrija nos comentários, que tem um porte físico de pelo menos 20, ganha no físico, assim, voando para cima do defensor do São Bernardo e dá no meio pro quarto gol sair do Matheus Martins. Matheus Xavier. Matheus Xavier. Não sei porque eu falei Martins. Porque o Martins é o zagueiro, o Mina, que jogou no profissional hoje. Matheus Xavier. Então, assim, 4-0 e o João Vitor voando para cima de jogadores 2, 3, 4 anos mais velhos que ele. O João Vitor tem um porte físico muito legal e já tinha destacado na primeira fase. E essa questão física é muito importante, né? O Santos é um time de primeira divisão estadual, coisa que o São Bernardo não é. É um time que deveria estar na primeira divisão do brasileiro, coisa que o São Bernardo não passa nem perto, nem da quarta divisão. Então, assim, o preparo físico dos meninos do Santos é muito superior ao São Bernardo, é muito superior ao Remo, é muito superior ao Nova Venécia e ao mistão do Água Santa que o Santos encarou na terceira rodada da primeira fase. E por que eu estou citando isso? Porque nessa situação de jogo de base, quem tem mais preparo físico pode guardar a força para o final. O Santos fez 3 gols no final do segundo tempo, que o São Bernardo estava mortinho. O São Bernardo não conseguia jogar e estava exausto. E o João Vitor entrando e voando para cima, o Miguelito voando, o Enzo voando, o Rian voando para cima dos moleques. Na Copinha, que é jogo dia sim, dia não, e realmente vai ser dia sim, dia não a partir de agora, para todo mundo, isso é muito importante. O Santos tem um preparo físico muito legal. Só me preocupa o Orlando ter demorado para fazer as substituições. Por fim, mais um destaque do JP Sherman. Acho que hoje, em específico, ele foi o melhor em campo. Foi uma partidaça do JP Sherman, que teve um parceiro diferente, né? Hoje, o Orlando Ribeiro, vocês conhecem, ele faz o carrossel, ele solta o binguinho e vamos lá na escalação bingo. Ele inverteu o Laurindo, que jogou a primeira fase inteira de ponta esquerda, com um bom tempo, que jogou a primeira fase inteira de ponta direita. Hoje eles estavam invertidos, então o JP Sherman jogou com o Laurindo pela direita. E pra mim, não sei nem se foi consequência disso ou não, o JP Sherman fez sua melhor partida na Copinha, foi muito, muito bem. Era sempre o grande escape do Santos, principalmente quando o São Bernardo estava trancado lá atrás. Outra questão que o Orlando trouxe hoje foram 2 mudanças. Uma pouco influenciou no jogo, porque o São Bernardo não atacou, que saiu o Samuel, um zagueiro de 17 anos, foi titular na primeira fase inteira. Começou o jogo o Diego Borges, o Samuel sequer entrou no jogo. Depois o Balieiro, né, que é o outro Thiago Balieiro, sai para a entrada do André Klaus, eu acho que foi isso. Mas enfim, o jogo já estava ganho. Agora, uma outra alteração muito importante foi a saída do lateral esquerdo, o Diogo Corrêa, que também foi titular nos 3 primeiros jogos, para a entrada do Souza, que para mim é o lateral do Santos, e isso que eu estou elogiando o JP Sherman, hein? Que se o Santos não fizer a bobagem de vender cedo e cuidar bem para subir numa condição legal, vai dar muito certo. Gosto muito do futebol do Souza, que hoje foi titular. 4-0, futebol tranquilo, um jogo inteligente do Santos, controlado, não tomou susto, não teve chute contra, fisicamente voou para cima do rival e tem todas as condições de encarar o Água Santa segunda-feira da mesma maneira. Não sabemos o horário, provavelmente no Distrital do Inamar, mas fique de olho aí nas redes, tanto da Copinha quanto do Santos, para se programar, caso você possa ir. Segunda-feira eu já sei que eu não poderei, mas estarei em frente à TV acompanhando. Então, trouxe os destaques, trouxe a maneira com que o Santos jogou. É isso, Copinha, a análise é mais tranquila, não vou fazer jogador a jogador, até porque se eu criticar o Balieiro, tô brincando, ele não fez nada de errado, hoje é só piada. Tchau.